Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Nesse vídeo de hoje eu vou abordar o tema revisão da vida toda e vou esclarecer algumas dúvidas que os inscritos do canal têm apresentado nos comentários. Eu separei os comentários e também vou abordar alguns temas que eu acho interessante, algumas informações. E são dúvidas que permanecem para os segurados. Por quê? Porque o processo já está prestes a ser julgado, da revisão da vida toda. Então são informações importantes que devem ser esclarecidas, porque muito em breve nós teremos a decisão aí de como vai proceder essa ação da revisão da vida toda, tá? Te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque são perguntas interessantes e pode ser a sua dúvida. Sendo assim, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Quero te fazer um convite antes de continuar. Se você está me vendo e não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda semana tem um conteúdo novo aqui no canal, aí você pode ficar sabendo, tá certo? Eu vou jogar aqui na tela para vocês as perguntas, e vocês vão poder acompanhar, e algumas também foi eu que coloquei a pergunta aqui, porque não houve perguntas, mas eu sei que ainda há dúvidas nesse sentido. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos nas perguntas. Já fizeram essa pergunta anteriormente, eu vi que outras pessoas permanecem com essa dúvida. O voto do ministro Marco Aurélio, ele pode ser mudado pelo novo ministro? Por que essa pergunta, gente? Porque o ministro Marco Aurélio, ele era o relator do processo. Eu digo era porque ele se aposentou. Relator do processo, proferiu o primeiro voto ali, o voto favorável, né, que é a favor da revisão da vida toda. Só que ele aposentou no trâmite do processo. Ele se aposentou e recentemente ele foi substituído pelo novo ministro, que é o André Mendonça. E o pessoal fica com dúvida, quer saber se esse voto do André Mendonça, se o André Mendonça pode substituir o voto do ministro Marco Aurélio. Deixa eu mostrar para vocês diretamente do regimento interno do STF. Vocês vão verificar. Já mostrei isso aqui anteriormente. Vocês podem verificar aqui, ó, no artigo 134. O que fala o artigo 134? Regimento interno do STF. Ó. Esse regimento aqui ele foi alterado em 2020. Vou até mostrar para vocês lá em cima. Ó. Regimento interno, Supremo Tribunal Federal, 2020, a última atualização. Tá? Vamos lá na questão que eu quero mostrar para vocês. Se o voto do ministro ele pode ser mudado. O ministro que pedir vista dos autos, isso aconteceu, o ministro Alexandre pediu vista, já devolveu o processo. Deverá apresentá-lo no prosseguimento da votação no prazo de 30 dias. Não foi o que ocorreu, né? Contados da data da publicação da ata de julgamento. Parágrafo 1º. Ao reencentar-se o julgamento, serão computados os votos. Reencentar-se voltar a tramitar, ou seja, quando o julgamento for pautado novamente, traduzindo para vocês. Serão computados os votos já proferidos pelos ministros. Eu até grifei de cor diferente aqui. Ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo. Ou seja, regimento interno do STF, artigo 134, parágrafo 1º. Quando voltar ao julgamento, os votos já proferidos eles serão mantidos, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo. No caso do ministro Marco Aurélio, ele se aposentou, ele deixou o exercício do cargo. O voto dele vai ser mantido. Essa é a minha interpretação, gente. O voto dele não vai ser alterado. Fiquem tranquilos, tá bom? Vamos ali para a próxima pergunta. Os ministros podem mudar o voto? Essa também é uma questão interessante que as pessoas têm trazido. Vamos ali no regimento interno também, é o artigo anterior. Cada ministro poderá falar 2 vezes sobre o assunto em discussão. E mais uma vez, se for o caso, para explicar a modificação do voto. Nenhum falará sem autorização do presidente, nem interromperá quem estiver usando a palavra. Aqui não importa mais. O que você precisa saber é o seguinte. O ministro ele pode se manifestar se ele quiser apresentar uma modificação do voto. Ou seja, por que o processo, O processo foi pautado já para julgamento a partir do dia 25, próxima sexta-feira da semana que vem. Por que o processo ele vai ter esse período de duração? Vai ser do dia 25/3, 25 de fevereiro, 25/2 a 9/3. Né? Por que esse período? Porque vai ser debatido
O ministro Alexandre de Moraes ele devolveu os autos, vai ser apresentado o voto dele. Os demais ministros terão esse período para, de repente, manifestar ali seu interesse em mudar o voto. Então, eles podem sim. Quem votou contra pode se manifestar em mudar o voto a favor. E, da mesma forma, quem votou a favor pode mudar o voto para contra. Então, tem muita coisa que pode acontecer ainda. Então, o regimento interno, artigo 133, diz isso, que eles podem alterar o voto sim, tá bom? Vamos para outra pergunta. Uma questão aqui. Não houve sinalização dos ministros não ficamos sabendo, não tem nenhuma informação de que eles estavam ali pretendendo alterar o voto, mudar o voto. Não tem nada nesse sentido. Minha opinião, os votos serão mantidos e o que vai ser decidido aí, que vai bater o martelo é o voto do ministro Alexandre de Moraes, tá? Vamos ali na próxima. A próxima já são dúvidas, perguntas dos próprios inscritos, eu separei aqui. Sad Deon, o nome do senhor, ele diz assim: em passando a revisão, as pessoas que estão prestes a se aposentar, já vai ser calculado pela vida toda ou terá opção de escolha? Gente, essa daqui é uma interpretação delicada. Eu vou passar para vocês a minha interpretação. Eu entendo que não. O que ele perguntou? Quem vai se aposentar agora vai ter direito de fazer revisão de acordo ali com a decisão da revisão da vida toda? Eu entendo que não. Não. Por quê? Inclusive, tem outros advogados que eu já vi. Um colega meu que é parceiro, ele é perito contábil, Francisco. Abraço, Francisco. Ele trouxe essa dúvida para mim porque ele viu em outro canal, um canal bem conceituado, outro advogado. Ele diz que quem se aposentou após reforma também pode fazer revisão com base na revisão da vida toda. Eu entendo que não, tá? E vou explicar o fundamento legal por isso. Está aparecendo na tela aí para vocês. Artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213. O que a Lei 8.213 traz nesse artigo? Que deve ser reunido, o benefício ele vai ser... Eu vou simplificar para vocês. O benefício ele deve ser calculado, o salário do benefício, RMI, deve ser calculado considerando todos os salários de contribuição do segurado, desde o primeiro salário de contribuição até o último. É isso que diz a Lei 8.213. E a Lei 9876, 99, lá no artigo 3º diz: o segurado que ingressou no regime geral, começou a contribuir antes da publicação dessa lei de 99, ou seja, já era contribuinte. Antes da lei 8.213, anteriormente, já era contribuindo. O artigo 3º da 9876 diz assim: o segurado que ingressou no regime geral antes da publicação dessa lei, a 9876 de 99, vai ter calculado o benefício reunido todo o período contributivo, 80% dos maiores salários do período contributivo a partir de julho de 94. Ou seja, a Lei 8.213 diz que é para reunir todos, a 9876 diz que é a partir de julho de 1994. Ocorre que os segurados que ingressaram no regime geral anterior, antes da publicação da Lei de 99, 9876, eles estão e se aposentaram na vigência da Lei 9876, eles entram numa regra de transição. Então, eles vão pegar a regra de transição da Lei 9876. Só que a regra de transição da 9876 é prejudicial, a partir de julho de 94. Então, o sistema entende assim, é essa defesa lá no STF, que se a regra de transição ela for desvantajosa, deve ser aplicado a regra que traz o melhor benefício para o segurado. E qual que é? A lei anterior, a Lei 8.213. Se o benefício do segurado for prejudicado, tem que aplicar a regra mais vantajosa, não a regra de transição. O que o INSS fez? Todos os benefícios concedidos na vigência da Lei 9876 foram aplicados a regra de transição mais desvantajosa. E deveria ser aplicado, isso está também lá na Instrução Normativa 77, é a instrução que traz todas as ordenanças do INSS. Ali também tem no artigo da Instrução Normativa de que, se houver uma regra que torne o benefício do segurado mais vantajoso, é ela que tem que ser aplicada. Então não aconteceu isso, o INSS tinha que ter feito isso. Entenderam a diferença? 8.213. Todo o período contributivo, a Lei 9876 a partir de julho de 94, certo? Agora eu explico para vocês, quem vai se aposentar hoje, a partir de novembro de 2019, especificamente 13 de novembro de 2019, ocorreu a reforma da Previdência. 12 de novembro de 2019, qual que era a lei que estava vigente? 9876 de 99.
13 de novembro de 2019. Emenda Constitucional 103. Está escrito aí na tela para vocês. Após novembro de 2019. Onde eu quero chegar? Se o segurado vai se aposentar agora após a reforma da Previdência, vai ser as regras que serão aplicadas é a Emenda Constitucional 103. Regras diferentes, ela é específica também, os salários devem ser considerados a partir de julho de 94. Só que o segurado ele já era contribuinte na lei anterior, tá? Na 9876. Então ele vai pegar a regra de transição também. Ocorre que o segurado que vai aposentar a partir da reforma da Previdência, hoje, 2021, vai aposentar 2022, perdão, vai aposentar em 2022. Se ele já possuía o direito adquirido com base na lei 9876, que é possível, ele poderia se valer desse direito. É válido ainda, deve ser aplicada a regra que trouxer o benefício mais vantajoso. Ocorre que a lei anterior, a 9876, ela também diz: serão considerados salários a partir de julho de 94. Então, a lei anterior, 9876, os salários devem ser calculados a partir de julho de 94. Emenda Constitucional 103 diz: cálculo dos salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, não tem regra de transição. Nesse sentido, não vai ser mais benéfico para o segurado, mais vantajoso se considerar 9876 ou a Emenda Constitucional 103. Nesse sentido, tá, gente? Se observar outras regras de transição e a lei anterior ela for mais vantajosa, é ela que tem que ser aplicada. Se a Emenda Constitucional 103 for mais vantajosa, é ela que tem que ser aplicada em outras questões. Mas, considerando o cálculo aritmético ali dos salários, a lei 9876, a Emenda Constitucional, trata da mesma forma. Por isso que eu entendo e digo para vocês que não tem direito de requerer a revisão da vida toda quem ainda vai se aposentar ou quem já se aposentou pós-reforma. Fundamento legal aqui na tela para vocês, expliquei. Essa é a minha interpretação, tá bom, gente? Vamos ali na próxima pergunta. Jacob. Boa noite, doutor. Se possível, eu gostaria de saber por que dia 11/2 foi feito remessa para o gabinete do ministro André Mendonça, sendo que na época ele ainda não era ministro do STF e não teve participação do processo. Tá? Vamos ali na tela. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a página que eu sempre mostrava para vocês, né? Foi feito remessa para o ministro André Mendonça. Ele perguntou o seguinte: por que foi remetido para o André Mendonça, sendo que ele não era ministro quando o processo ele foi julgado? Não era ministro ainda do STF. Por quê? Vamos ali então, ó, remessa. O que foi remetido? Eu vi em outros casos também de que os advogados estão dizendo que o processo da revisão da vida toda foi remetido para o André Mendonça, ministro André Mendonça, para ele analisar. Não foi o processo. Aí fala, foi remetido para ele apenas por cordialidade. Também não é por cordialidade. E não foi todo o processo. Se você verificar aqui na página, ó, 6664. O que foi remetido para ele? Esse pedido aqui. Vamos ver o que pedido é esse? Você vai ali, ó, em peça. Aí você vai lá no final, né, no canto do lado esquerdo aqui da página, vai estar aqui, ó, 6664. O que é isso? É uma petição. E que petição que é essa? Foi uma petição de habilitação. O advogado entrou ali, anexou, ele pediu habilitação no processo da revisão da vida toda, tá? Então, o que foi remetido para o André Mendonça? Essa petição, que o advogado protocolou ali, ele pedindo para se habilitar nos autos da ação da revisão da vida toda. Só. Não foi todo o processo que foi remetido para o André Mendonça. E por que para o André Mendonça? Porque, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, também no regimento interno do STF, aqui, ó, vamos lá no comecinho. Artigo 38. O relator vai ser substituído, ele é substituído em caso de aposentadoria. Eu já grifei as partes para você entender. Aposentou, ele vai ser substituído. Por quem? Primeira sequência. Pelo ministro nomeado na vaga, tá? Já expliquei para vocês que quando o relator, ele que é o responsável do processo. Então, toda alteração, petição, alguma coisa, vai ser encaminhado para o relator do processo. No caso, o relator era o ministro Marco Aurélio. Aposentou, André Mendonça substituiu o Marco Aurélio. Então, está seguindo só um rito processual nesse caso. A petição ela foi encaminhada para o André Mendonça. Somente. Nada ali de cordialidade. É porque tem que respeitar esse rito processual. Entenderam, gente? Simples. Vamos ali na próxima pergunta, então.
O doutor tem acompanhado todas as suas publicações. Parabéns. O meu advogado insiste que só entrará com o meu processo depois da decisão do STF. Isso me causa insegurança. O que o senhor acha disso? Foi a pergunta do Ademar Souza. De repente, eu não posso afirmar com todas as palavras, com certeza, mas não precisa ficar inseguro. Tá? Por quê? Porque eu entendo que... Por que deveria ficar inseguro? O seu advogado dele, faz sentido ele querer aguardar a decisão. Por quê? Porque se for improcedente, se for desfavorável, vai arquivar todos os processos que já estão tramitando. Então, por isso que ele quer esperar. Tá? Para não perder tempo, não perder... e você também, de repente, vai ter que pagar honorários para não perder dinheiro. Então, o advogado ele vai esperar a decisão. Se for favorável, ele entra no processo. Se não for, vai ser arquivado todos os processos que já estão em andamento. Ocorre que tem uma hipótese de modulação dos efeitos da decisão. Se houver modulação dos efeitos, a regra para aqueles que já pediram, já entraram com a ação, vai ser uma. E a regra para aqueles que ainda vão entrar com a ação será outra. No entanto, acredito que não haverá modulação. Não haverá essa modulação da decisão, modulação dos efeitos da decisão, porque se houver, acredito ali que pode estar violando um princípio constitucional, o princípio da isonomia. O que um tem direito, o outro também, que preenche os mesmos requisitos, tem o mesmo direito, não pode ter diferença. Tá? Mas, no entanto, todavia, nunca se sabe. O STF, os ministros do STF, eles podem julgar dessa forma. Tá? Então, eu não vou afirmar para você se o seu advogado está errado ou não está. Faz sentido, como eu expliquei, mas aí cabe a decisão de cada advogado. Aqui, eu estou entrando com as ações. Tem algumas ainda que eu estou terminando, mas eu quero terminar até dia 24. Protocolar todas, porque para manter aí a garantia de todos os clientes, se houver alguma modulação. Vamos ali na próxima. Os 10 ministros, Aparecido Valeiro. Doutor, os 10 ministros votaram quando foi determinado o dia. Agora, há quanto tempo nós vamos saber qual foi o voto do ministro Alexandre de Moraes? Já foi pautado, 25 agora de fevereiro, próxima sexta. Na hora que for pautado, começar o julgamento, vai ficar disponível o voto para a gente, para o público. Nós vamos entrar ali no sistema do STF, no site, e já vai estar aparecendo o voto dele. Aí vai tramitar até dia 9/3, como eu já falei para vocês que pode ocorrer aí eventuais mudanças de votos e todo o rito processual que vai ser seguido. Belchior da Silva. Bom dia. Por favor, esclarecer sobre o direito de receber diferença de valores quanto aos 5 anos. Esses 5 anos é a partir da entrada do processo? Belchior, deve ser considerada a data do protocolo da ação. Entrou com a ação, a partir daquela data, você vai considerar os últimos 5 anos, tá? Então, você entrou com a ação, os últimos 5 anos vai ser corrigido e recebe esse valor em atrasado, ou em RPV ou em precatório. Cláudio Falcão. Agora dependemos do ministro Fux colocar em pauta. Já foi pautado, está aparecendo ali. Deixa eu mostrar para vocês. Já foi pautado, ó. 25 de fevereiro, 9/3. Tá? Já tá pautado. Cláudio, já tem a data. Fica tranquilo. É uma expectativa muito grande para todo mundo aí. Gospel Espírito Santo. É por isso que todos os processos estão parados sem julgamento? Exatamente. Entra, protocola a ação, quem entrou com a ação ou quem vai entrar agora até o julgamento, os processos ficarão sobrestados, vai ficar suspenso até a decisão ali do STF. Em alguns casos raros, o juiz ele dá prosseguimento no processo, no andamento processual. Cita o STF, cita o INSS, o INSS vai apresentar contestação. Lá na contestação, o INSS muito provavelmente ele vai alegar aí o tema 1102 e vai pedir o sobrestamento ali da ação, tá bom? Ivone Jacinto. Bom dia, doutor. Quando sair o voto dele, você pode fazer um vídeo avisando? Claro, dia 25 eu já vou estar aqui no escritório. Eu costumo chegar cedo no escritório. Principalmente quando eu tenho bastante serviço, às 5h30 eu já estou no escritório. De manhãzinha eu já vou verificar ali, já vai aparecer. E na próxima sexta-feira, quando eu entrar em pauta, né, que vai ser dia 25, eu quero fazer uma live ao vivo, né? Que aí vocês podem participar e fazer perguntas também. Mas eu vou avisando vocês, fiquem tranquilos. João Boelha. CNIS consta apenas contribuição a partir de janeiro de 82. Eu tive contribuições anteriores a essa data. Como que fica? João, é isso mesmo. Quando você baixa o CNIS lá do INSS, só vai constar as contribuições, salários, né, de contribuições a partir de janeiro de 82.
Período anterior, você só vai constar a data de registro, data início e data fim. Para você ter conhecimento, aqui no nosso caso, né, porque a gente tem que considerar os salários anteriores a 94, tem casos que tem segurado que trabalha desde da década de 60. Carteira de trabalho, olerites, contra-cheques, RAIs, todos esses documentos a gente consegue verificar os salários de contribuição e fazer o cálculo. Mas essa informação aí está correta, tá bom? Em alguns casos excepcionais e raros, vai constar ali no CNIS os salários de contribuição antes de 82. Um exemplo é um cliente que eu consegui aposentar ele com aquela regra da contribuição única. Eu mudei a aposentadoria dele de 1.100 para 3.860. 3.860. Foi corrigido para 3.990, porque esse ano alterou o salário mínimo. E no CNIS dele, eu requeri, né, para o INSS, porque ele tinha contribuições de 78 a 84 que não foi considerado para o INSS. Nesse caso, como eu fiz o requerimento, provei que ele tinha contribuições, no caso dele consta agora no CNIS, foi corrigido, consta a partir de 78 o salário de contribuição. Mas é porque eu requeri, um caso excepcional, tá? Lázaro Martins. Boa tarde, doutor. Se nós ganhar este processo no STF, ainda demora muito para a gente receber essa diferença? Eu protocolei meu processo 2020, tá. O que vai acontecer? Vai ter a decisão, vai ter a publicação do acordo. Não sabemos como que o STF, mesmo que seja procedente, como que o STF vai julgar, como que vai ser a decisão, mas mesmo que seja procedente, após a publicação do acordo, vai continuar todo o rito processual. Se o seu processo foi protocolado ali em 2020 e está na fase inicial, vai continuar. Vai citar o INSS, o INSS vai apresentar a contestação, todo o trâmite processual. Vai ter a fase de execução, a fase de sentença ali, enfim. Então vai continuar. De repente, se o seu advogado ele pede ali nos autos, faz um pedido liminar que seja implantado antes do final do julgamento, se sai a decisão, o processo voltar a tramitar, o seu benefício ele já pode ser corrigido, já pode ser, o juiz ele vai intimar o INSS para corrigir o seu benefício, só que os valores atrasados lá no final da ação, tá bom? Um detalhe, tá? Pode acontecer de o STF determinar algumas regras, mas isso eu não posso afirmar enquanto não tiver a decisão ainda. Foi pautado para que dia? Márcia Buturi. 25/2 até 9/3, tá, Márcia? Oscar Luiz Chaves. Pode acontecer de outro ministro pedir vista, alegando que está na dúvida e ficar novamente meses e meses para devolver o processo? Não. Tá? Não, porque só vai pedir vista o ministro que ainda não apresentou seu voto. Como todos já apresentaram o voto, faltava só o Alexandre de Moraes. Antes de apresentar o voto, ele pediu vista para estudar mais o processo. Então, agora não há que se falar mais em pedido de vista, tá bom? Se a gente entrar com um pedido de revisão da vida toda direto no INSS, terá a mesma validade na Justiça? Eu não entendi exatamente sua pergunta, mas eu acho que você quis dizer, se você fizer o seu pedido ali no INSS para corrigir com base na revisão da vida toda, se vai ter validade na Justiça, eu vou responder de outra forma para você. Você não precisa procurar o INSS para fazer o pedido da revisão da vida toda, porque ele vai ser negado. Inclusive, você faz um pedido administrativo ali no INSS, ele vai demorar. Pode demorar 2, 3, 4 anos. Tem casos que estão nessa demora. O que você faz? Você tem que fazer o seu pedido da revisão da vida toda diretamente na via judicial. Não tem que respeitar, é um requisito que tem na procedimento processual, que é o interesse de agir. Não precisa ir ali na via administrativa, diretamente na via judicial, tá bom? Tomara que um bom grupo de advogados já tenha cartas, o Célio Fortunato, cartas na manga para eventual voto negativo. Pelo menos já temos as datas e a expectativa de encerrar esse suspense em cima de uma compensação da STJ. Infelizmente, a justiça no STF pode ser muito relativa e não legislativa. Gente, fiquem tranquilos, eu estou mostrando as informações aqui, tem o nome de cada um, mas essas informações são públicas. Qualquer pessoa consegue acessar o meu canal e verificar os comentários. Então, quanto a essas são informações públicas, aparece o nome ali, mas não tem problema nenhum. Ô Célio, não existe carta na manga, não tem, tá? Não tem o que fazer. O STF julgou, foi negativo, vai arquivar todos os processos. O que pode ser feito, até vim aqui para mim, ó. O que pode ser feito é, se o STF julgar improcedente, o ministro Alexandre de Moraes tiver um voto negativo, vai encerrar o processo ali, vai arquivar todos os processos. O que pode ser feito é entrar com embargos de declaração
né, a parte que quer defender os aposentados ali, que já está na defesa, embargos de declaração somente se houver alguma obscuridade, algum erro processual, alguma informação contraditória. Caso contrário, não. E dificilmente um embargo de declaração ele muda a decisão de um processo lá no STF. Da mesma forma, se o processo ele for julgado positivo, o voto do ministro Alexandre de Moraes for positivo, o INSS ele vai ter o prazo ali para apresentar embargos de declaração também. Vai questionar alguma coisa, se tiver algum erro, alguma contradição. Caso contrário, gente, o STF é a última instância, é a Suprema Corte. A decisão deles, bater o martelo é o que vai valer, tá? Então, o Célio, não tem carta na manga. Sérgio Bonilha. Doutor, sendo aprovado, o que espero, qual o procedimento para os processos que já foram julgados pelo INSS e já foram aprovados? Tem que entrar com um novo processo para que o INSS providencie? Ou seja, acredito que você a sua pergunta no sentido de que pessoas que já entraram com um pedido de revisão da vida toda lá atrás e foi concedido, se vai ter que entrar de novo. Não. Inclusive, um segurado, certa vez, me ligou e ele disse que ele já entrou com uma ação lá em 2017, foi julgado procedente, transitou em julgado e ele ganhou. Aumentou a aposentadoria dele ali em R$800. Ainda não estava em discussão nem no STJ, não estava nos tribunais. Então ele ganhou, a aposentadoria dele foi convertida, recebeu os atrasados, a aposentadoria dele foi corrigida. Ele recebeu os atrasados e mantém até hoje. Independente da decisão do STF, essa decisão da aposentadoria dele não vai ser alterada. Acredito que a sua pergunta foi nesse sentido, né? Então, quem já teve um processo antigo e conseguiu, vai ser mantido. O que significa devolver o processo? Tânia Guilherme. Volta aqui na tela. A próxima pergunta. Tânia Guilherme, o que significa, doutor, o que significa devolver o processo? Significa, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu vistas. O que ele fez? Ele pegou o processo para ele, é virtual, né? É uma expressão. Pegou o processo para ele, por quê? Porque ele queria estudar com mais calma, analisar o que estava sendo discutido. Ele firmou o entendimento dele, ele vai devolver o processo para ser pautado para julgamento e apresentar o voto dele. É isso que é devolver o processo, tá? Enfim, era isso, gente. Então eu trouxe umas perguntas bem interessantes que ainda surgem dúvidas para os segurados, para os inscritos. E se ainda assim vocês acharem interessante, tiver pergunta que não foi esclarecida, utilize os comentários aqui do vídeo, pode mandar um e-mail para a gente, para o escritório. O e-mail está aparecendo aqui na tela, pode mandar um e-mail para o escritório que as dúvidas serão esclarecidas, tá bom, gente? Vamos ficar na expectativa, dia 25 de fevereiro, próxima sexta-feira, deixa eu confirmar aqui mesmo, próxima sexta-feira, é isso mesmo, próxima sexta-feira, dia 25, entra em pauta o julgamento da revisão da vida toda. Vai aparecer o voto ali do ministro Alexandre de Moraes, já vamos saber o que vai ser determinado, mas só vai ser batido o martelo, decisão final 9/3, tá? É isso, pessoal. Agradeço a presença de todos que me acompanharam até o final do vídeo. Convido você que está me vendo, não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.